Amém. Tiago, capítulo 1, no verso 2, diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ainda no verso 12, ele diz: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E ainda a partir do verso 13 diz: Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Amém. Podem sentar. Aqui nós vemos Tiago falando de algumas coisas que confundem, ele mistura um pouquinho provação com tentação. Nós entendemos, outros podem ter outra interpretação, desde que não altere a cruz de Cristo, pode-se falar o que quiser, né? O que não pode ser cancelado é o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. O resto, cada um pode ter a sua opinião. Mas se divergir neste sangue e nesta palavra, é intolerável, seja anátema. Então, entendemos que provação é a ação de Deus nas nossas vidas, né? Porque a Escritura diz, assim como a minha palavra, como o ouro, né, é refinado na fornalha, é provado pelo fogo, e a minha própria palavra, assim também nos prova o Senhor. Deus nos prova, amém? E como nos prova, né? Provou Israel 40 anos naquele deserto? Provou, né? E nós somos o retrato de Israel, a igreja é o retrato de Israel, e a igreja, segundo a tipologia, ela está atravessando um deserto. A igreja está sendo provada, né? Quem aí é salvo? Você é salvo? Hoje você é salvo, amanhã é outro dia, né? Esse papo de uma vez salvo, salvo para sempre, isso é coisa de batista, né? Que não estuda a Bíblia, não sabe discernir da mão esquerda para a mão direita. Esse negócio de salvo, salvo para sempre. Eu prefiro ficar com a palavra de Apocalipse 2:10, que diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu prefiro ficar com a Bíblia do que com as teologias batistas, né? Ou tem outros que vão mais além, né? Somos todos predestinados. Aí já é caminho do inferno sem retorno mesmo. Então, Deus nos prova. Estamos atravessando um deserto. Hoje eu sou salvo. Sou feliz se eu conseguir botar a cabeça no travesseiro salvo. Mas amanhã, novos leões se levantarão para que eu os vença. E o diabo ruge. Está em volta que nem um leão, buscando... cuidado, ele está tentando nos arrancar do caminho, nos arrancar do altar de Deus. E se ele conseguir... ele arrancou a nossa salvação, ele arrancou a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança. E a provação, Deus move. E a tentação é aquilo que viria sobre você e você não teria condições de vencer. A tentação é uma investida visando te derrubar, te destruir, acabar contigo. Deus nos prova, e a Bíblia diz que Deus não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir. Então, quando algo vem sobre você, que você diga, que tentação terrível, se Deus permite chegar até você uma situação, é porque Ele sabe que você tem estrutura para suportar e vencer.
Ele te ama, não vai deixar que algo maior que as suas forças venha sobre você, não vai deixar. Porém, tem pessoas que estão sendo vencidas, derrotadas por tentações ou provações, como queira. Por quê? Porque não é algo movido por Deus, é algo movido pela própria rebeldia da pessoa. Quando a pessoa investe em uma situação sem consultar o Senhor, ela fica, como se diz aí na gíria, abandonada, cego no meio do tiroteio, sem pai, sem mãe, perdido no labirinto. Por quê? Não consultou o Senhor, e a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Jesus falou, aquele que me segue não andará em trevas, mas achou a luz do mundo. As pessoas querem fazer o que dá na telha. O que dá na telha, irmão, é vento, é sol, é chuva. O que dá na telha não é bom, não. Então, quando você investe com a sua vida sem consultar ao Senhor, você deu um passo ao abismo. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Então, a situação acaba virando uma tentação cheia de episódios que vão suplantar a sua força, e você vai sucumbir. Aí são os desviados, são os crentes que estão nos leitos de hospitais por rebeldia, e uma série de situações acontece. Então, Deus nos prova, é uma situação que vem, e nós temos condições de passar por elas, quando é movido pela mão de Deus. O diabo investe, mas Deus não permite que o diabo invista contra a sua vida algo maior do que o que você possa resistir. Que maravilha! Por isso Jesus em Apocalipse, ele se apresenta e diz, ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, comerá do maná escondido. Ao que vencer, falo-ei coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer, receberá um novo nome. Ao que vencer e ao que vencer. Por quê? Porque ele somente tratará com os vencedores, porque ele não permite vir sobre a tua vida nada que te possa fazer ser um derrotado. Então ele não quer papo com quem perdeu, ele só quer papo com quem venceu, porque ele deu todas as armas para vencer. Ele te cercou com a sebe e não permite que o inimigo transpasse essa sebe, a menos que o inimigo seja mais fraco que você, e você poderá expulsá-lo. Então, ele só vai tratar com os vencedores, né? Ah, mas a minha situação está difícil, eu não venci, eu me desviei, eu isso, eu aquilo. Não tem justificativa, porque a Bíblia diz, de que se queixa o homem? É isso aí. Queixe-se dos seus próprios pecados, né? Como lemos aqui, o pecado, uma vez consumado, gera morte. O pecado, ele é movido por situações em que acaba derrubando a pessoa, né? E Tiago diz assim, pela própria concupiscência, a pessoa engodada é atraída. Em cada tentação, provação, existem lições a serem aprendidas. Uma coisa eu quero dizer, que você precisa, irmão, crescer. Porque Deus preparou uma estrada para você. E se você, caminhando nessa estrada, situações vão se apresentar. Você tem que estar preparado para vencê-las. Senão, Deus não pode ser glorificado na sua vida. Deus não pode sempre olhar para você e dizer assim, não está pronto ainda, não posso contar com ele hoje. Aí passou-se 10 dias, vem Deus, não está pronto ainda. Passou-se 1 ano, vem Deus, não está pronto ainda. Não é assim que funciona não, irmão. Jesus chegou diante da figueira e falou assim, tem figo aí? Não tem. Ele falou, corta. Aí o vinhateiro disse assim, não, Senhor, deixa eu estercar a terra, né? Vou adubar, eu vou podar, eu vou cuidar, eu vou preparar. No ano que vem ela vai dar fruto. Ele falou, tudo bem, se no ano que vem não der fruto, eu corto.
Aí vem Jesus de novo, viu uma figueira bonita, cheia de folha, foi lá, vasculhou, procurou figo, não tinha figo, o que ele fez? Nunca mais nasça fruto de ti, maldita. Acabou. E a figueira simbolizava o quê? A nação de Israel. Olha o que sobrou da nação de Israel. O que de bom você ouve de lá, além de bombas e mortes e jovens caindo pelos pedaços lá? Está maldito, está debaixo de maldição. Se bem que tem uma turminha aí, muito bem intencionada, que vai lá nessa terra amaldiçoada buscar a água do Jordão, a pedra do Monte Sinai, e traz vocês, muitos de vocês aí da nação brasileira, leva essas pedrinhas amaldiçoadas para dentro das suas casas, por esses servos de Satanás que viajam, vão lá pegar. Diz eles que viajam, né? Eu duvido muito, mas água do Rio Jordão está maldita. Jesus amaldiçoou aquela terra. Eles rejeitaram Jesus. Quando ele estava aqui, Pilatos falou assim: eu vou soltar esse homem, eu lavo minhas mãos. Não, caia sobre nós, nossos filhos, o sangue desse homem. A terra está maldita, o sangue de Cristo está amaldiçoando aquilo ali até hoje. E enquanto eles não clamarem, como diz a profecia de Zacarias, para Jesus descer no Monte das Oliveiras, enquanto eles não clamarem, rasgando suas vestes e dilacerando, eles vão viver debaixo de maldição e serão exterminados se não clamarem. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo só se manifestará quando eles clamarem. E tem mais, a Bíblia diz também que quando eles chegarem ao ponto de clamar, não vou nem descrever os horrores daquela cidade, que eu não quero constranger você, hoje não. Então, diz aqui que você tem que estar preparado, porque a provação ou a tentação, como queira, vai chegar na sua vida. Deus quer contar contigo. Teu vizinho precisa olhar para a sua vida e ver que é Deus. Aleluia. O teu colega lá da escola, do teu curso, da tua faculdade, do teu trabalho, Deus quer que ele veja Deus, mas é você que Deus quer contar, e toda vez ele olha para você e você não está pronto. Chega uma hora que Deus permite a situação, e aquilo que deveria glorificar a Deus e te exaltar, acaba te derrubando e te destruindo, porque você não está pronto. Por isso Jesus diz o quê? Examinar as Escrituras. Se alguém crê em mim conforme revela as Escrituras, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai. Jesus está te inspirando ao crescimento, né? Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, maneja bem a palavra da verdade. A espada do Espírito Santo é a palavra de Deus, lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. Você tem que estar aprovado, porque vai chegar uma hora que a situação virá, o dia mal virá. Paulo, no começo da armadura, ele antes diz assim: olha, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Salomão diz: lembra-te do teu Criador antes que venham os maus dias. Esse dia mau ele vem, ele vai te pegar. Esteja você preparado ou não, ele vai te pegar. Deus está cuidando da sua vida, está te dando condições para crescer. Você tem que crescer. Se você não crescer, o dia mau virá, e aquele dia que deveria ser uma glória para você, vencendo o diabo, desfazendo as obras de Satanás, vai ser o dia da tua destruição, vai ser o dia da tua queda. Lições a Bíblia tem. O dia da provação, ele acontecerá, irmão, não adianta que ele acontecerá. Você tem que crescer. Sabe o que Deus tem para a sua vida? Ser um pastor, ser um missionário, ser um operador de milagres. Você não pode ficar salvo, sentado, satisfeito e sepultado. Não é isso que é vida de crente. Já pensou se Pedro só ficasse olhando? Jesus andou sobre as águas, né? Que coisa boa, coisa bonita, né? Bom, bonito e barato. E daí? E daí que tem Deus na vida dos outros? Não me interessa que tem Deus na vida dos outros, tem que ter Deus na minha vida. Eu tenho que entrar nessa guerra, eu tenho que entrar nessa peleja. Lá o irmão orou e o morto ressuscitou, e eu sou um inútil? Poxa, lá o irmão cita a Bíblia de ponta a ponta, que maravilha, e eu até quando vou ficar comendo capim? Eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que pagar o alto preço de ser um obreiro da causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Viu? Que Jesus foi um homem valente, foi até a morte. E eu? Ele foi valente, foi até a morte. E eu? O que eu vou fazer por ele? Tem que entrar na batalha. Tem que entrar na guerra. Tem que ser obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Porque a situação virá. Se você não estiver pronto para ela, ela acaba contigo. Você conhece algum crente desviado? Por que será em que ele está desviado? Porque Jesus teve misericórdia de você e não teve dele? O Deus que nós servimos diz que ele não faz. É isso aí, irmão. É isso aí. Sabe qual é o problema desses crentes desviados? Que eles não se preocupam em estar prontos para a guerra. Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, colete disso, cinturão daquilo, pés na preparação do evangelho e a espada do Espírito. Você tem que estar pronto. A situação virá, irmão. Cai na real que ela virá. Tudo tem limite, mas uma coisa é certa, que Deus não fica sustentando gente inútil. Isso é certo, isso dá para a gente ver na Bíblia. Quer ver uma coisa? Havia um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Como era o nome deste homem? Jó. Aí o diabo disse assim: eu vou contra ele. Vai nada, ele é meu, contra ele você não vai. E vai o diabo e está insistindo, não, mas tu coroaste de bens, e tu fizeste isso com ele, e tu fizeste aquilo, me permita ir contra ele. Tá bom, Satanás, tu quer ir contra ele? Pode ir, toca em tudo que ele tem, arrasa com tudo dele, pode tirar dele os filhos, pode tirar as riquezas, pode tirar tudo, mas na vida dele não toques. Aleluia. Ali era o limite. Jó não resistiria se a vida dele fosse tocada. Poderia tocar. O que é a vida? Você acha que a vida é esse corpo aqui? Não me faça rir não, hein? A vida que nós temos não é esse corpo não. Esse corpo o diabo fez de Jó da cabeça à planta dos pés um horror. As pessoas quando iam visitar Jó, que olhavam ele de longe, viam pior do que um animal. Esse corpo de Jó ficou terrível mesmo, uma coisa descomunal. Mas a vida dele, sabe o que é a vida? A vida é a tua essência real, espiritual. A vida são as tuas verdadeiras concepções, o teu conhecimento, a mente sã. Isso é que é vida. Na vida dele tu não toques. O diabo fez aquilo tudo. Tem uns servos de Satanás por aí que dizem que o diabo tocou na vida de Jó porque Jó não tinha a proteção do Pai das luzes. Não é isso que dizem os servos de Satanás? Mas não é isso que diz o capítulo 42 de Jó, que ele não tinha a proteção do Pai das luzes. E o capítulo 1 já aparece Deus dizendo: viste tu o meu servo Jó, homem íntegro, temente, que se desvia do mal. Quem permitiu tudo aquilo contra a vida de Jó foi Deus. Para quê? Para que depois de tudo aquilo, eu e você hoje pudéssemos declarar a mesma frase: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir dessa minha carne aqui na minha pele, eu ainda verei a glória do Todo-Poderoso. Aleluia. Deus pôde contar com a vida de Jó para hoje você aqui, olha, no século 21 estar ouvindo essa palavra. Por isso, te prepare para que daqui a alguns meses, alguns anos, a sua vida esteja servindo de história e edificação para a vida de outros. E Jó, se você ver a declaração do capítulo 19 e do capítulo 42 que Jó faz, você vai ver que tudo o material, todos os bens dele foram tocados, mas a vida, a sua essência real, as suas concepções, isso ficou intocável, isto permaneceu intacto. Então, querido, Deus permite situações. Ele sabia que podia contar com Jó. Com Jesus,
Alguns hipócritas, escribas, fariseus, saduceus, eram tudo que tinha aquelas roupinhas da cabeça à planta dos pés. Se fosse nos dias de hoje, eles teriam terno e gravata e sapato cromo alemão. Mas naquele tempo não tinha nada disso, então eles tinham as belas roupas daquela época. Tudo muito bonito por fora, mas Jesus falou que eles eram o quê? Sepulcro caiado. Por fora era uma beleza, mas por dentro cheio de rapina e podridão. Igual umas dezenas de dúzias de líderes que tem por aí com título de evangélico. Aí, pegaram uma moeda, levaram diante de Jesus. Está aqui a moeda, ó. É lícito pagar tributo a César? Jesus estava pronto. De quem é esta moeda, esta esfinge? É de César. Dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus. Deus está mostrando: há líderes neste mundo que têm os seus direitos, mas há um rei espiritual que também tem os seus. E ali ele está mostrando a separação de dois reinos: o reino do mundo e o reino de Deus. Eu te pergunto, te digo, dai, pois, a César o que é de César, mas não abra mão de dar a Deus o que é de Deus. Louvor e adoração, culto e dedicação à Escritura, isso você não pode abrir mão. É de César? Dá a César. É de Deus? Dá a Deus. Então, meu irmão, um grande exemplo também é que chegaram para Jesus e disseram assim, sobre o batismo de João, né? Fizeram uma pergunta para Jesus: em nome de quem ou com que autoridade tu fazes essas coisas? Jesus estava preparado para essa pergunta. E ele disse: eu também vou fazer uma pergunta. Se vocês me derem resposta, eu dou resposta. Se não me der resposta, eu não dou resposta. O batismo de João era dos homens ou era de Deus? Aí os hipócritas foram lá conferenciar. Se dissermos que é dos homens, o povo pode nos apedrejar, porque todo o povo, menos a gente, todo o povo sabe que João era profeta. Só quem não sabe isso somos nós, lideranças. O resto, todo o povo tinha João como profeta. E se dissermos que o batismo dele é de Deus, ele vai dizer para a gente por que então que nós não cremos, porque todo mundo cria em João, menos a gente. Chegaram para... não sabemos, então também não dou resposta para vocês, também não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Você tem que estar preparado com a sabedoria e o espírito que estava sobre Estevão para calar os falsos, para calar os hipócritas, para calar os mercenários, para ter a palavra na ponta da língua, como Jesus diz: abre a tua boca e eu cá encherei, o Espírito vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar todas as coisas. Está no tempo, meu irmão, de calar os falsos mestres, calar os falsos profetas. Está na hora de mostrar onde Deus está e onde Deus não está. Está na hora, esse é o tempo. Há um episódio de uma tentação, Mateus 4. O tentador chegou diante de Jesus e disse: olha os reinos do mundo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Engraçado, o diabo daria tudo pela alma de um ser humano. Sabe por quê? Porque ele também sabe que uma alma vale mais que o mundo todo. Ele também sabe. Hoje tem um monte de pateta aí batendo no peito, achando porque tem um carro novo ou uma casa própria, que Deus está na vida dele. E os reinos deste mundo, está aqui, ó, Mateus 4 está dizendo, estão tudo nas mãos do diabo. A nossa riqueza, meu irmão, é espiritual. Não nos falta nada, porque Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Sabe qual é a diferença?
Quem busca os reinos do mundo e as possessões do mundo, ele quer ser o quê? Senhor, não é isso? Mas quem busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ele quer ser o quê? Servo. Essa é a diferença. Quem busca as riquezas deste mundo quer ser senhor, mas quem busca o reino de Deus quer ser servo. E quando você é servo, você está acima de qualquer senhor deste mundo. Então, meu irmão, provas que diríamos de Daniel naquela cova, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, que diríamos de todas essas coisas? Não há tempo para falar em tudo isso, porém, eu quero te alertar, já falamos sobre isso aqui, é que Deus está apertando os tempos. Tem gente que acha que pode ficar no banco, já chegou na igreja, olha para aquela cadeirinha, aquela é a cadeira cativa, falta pouco escrever o nome. Pediu, pastor, dá para eu escrever meu nome nessa cadeirinha? Não dá não, não faz isso não. Não escreve não, irmão. Você não pode ser um crente de cadeira na igreja. Você tem que ser um crente com a vida eficaz nas mãos de Deus. Você tem que chegar na sua casa a orar, você tem que chegar na sua casa a ler a Bíblia, você tem que chegar na igreja, se ligar na palavra, orar, falar com Deus. Você tem que ter vida espiritual para que o vento bata, sopre e Deus conte com a sua vida. Não adianta ficar, eu estou na igreja há 15 anos. Opa, cuidado, que eu conheço um monte de gente dessas denominações mais tradicionais que tem 30, 40 anos de igreja. E que se você falar em diabo com eles vão te pedir para, por favor, não tocar nesse nome. São crentes completamente... Crente é a força de expressão, né? Um crente verdadeiro é aquele que tem autoridade sobre Satanás. Esse é crente. Um crente verdadeiro é aquele que diz, eu cultuo a Deus e eu não tenho medo de cair num leito de hospital. Eu não tenho medo, eu cultuo a Deus. Eu não tenho medo de pegar uma virose. Eu não tenho medo de uma bala perdida. Eu cultuo a Deus. E acabou. Isso é crente. Crente que não tem essa autoridade ainda não é crente como deveria ser. Né? É assim que funciona. Crente que tem medo das armas dos homens sanguinolentos, sanguinários, isso não é crente, meu irmão, isso não é crente. Eu sirvo a um Deus que ele tira o fôlego da vida de qualquer um em um segundo, diante dos meus olhos. É esse o Deus que eu sirvo. Eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Crente, que honra a palavra de Deus, crê que ele tudo pode e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem disse isso? Foi Jó, o que passou pela aprovação e foi aprovado. Foi ele que disse isso. Entende o que Deus quer com a sua vida? Ele quer que você tenha conhecimento, aguente firme e, enfim, ele possa fazer da sua vida realmente uma labareda de fogo. Porque a Escritura diz, dos seus anjos faz vento e dos seus ministros labareda de fogo. Vamos estar concluindo falando para você, que se você estiver preparado ou não, quando Deus achar que já soou o tempo da sua vida, a situação virá. Se você estiver preparado, você vai passar por ela. Se não estiver, meu irmão, você cai. Você cai e você não vai mais a parte alguma. Por isso, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.